Vamos ver aí. Alô, Palmeiras, quem fala aqui é o Davidson e logo tô chegando aí para poder fazer parte dessa grande família, desse grande elenco, e é uma honra poder estar vestindo a camisa do Palmeiras e poder também ajudar meus companheiros a ganhar bastante títulos, ajudar o Palmeiras também a ganhar títulos, e para mim é uma bastante honra poder estar com vocês. Avante palestra! Estava praticamente encerrada a novela Diego Souza, eis que na calada da noite, na surdina, Palmeiras anuncia o Daverson. Por volta das 8h30 da noite. O Daverson. Alexandre Matos diz que esse negócio do Diego Souza era só especulação, que era um jogador que ele estava tentando contratar há 2 meses. Pascoal, Daverson. Primeiro, Daverson, você conhece? Eu vi o Daverson jogar no Campeonato Espanhol. Ele jogou no Las Palmas, teve uma passagem também por um outro time espanhol. O Alavés, e eu vi algumas partidas dele, um centroavante alto, um jogador com um bom arranque, um jogador de contra-ataque, um jogador que sai bem por dentro, um jogador que tem 1,87 m, ele é de Mangaratiba, aqui do estado do Rio de Janeiro. Até em algumas transmissões, uma transmissão, me lembro bem, que eu fiz com o Rodrigo Cassino, a gente falou muito dele. Falou bem ou falou mal? Não, bem, ele teve uma boa atuação. Ele é bom jogador mesmo. Ele teve uma boa atuação. Eu, sinceramente, desculpa, Pascoal, entre o Diego Souza e ele, eu acho que o Palmeiras fez um grande negócio. É um jogador grande, que tem bom arranque. 26 anos como só, que é o Cuca, né? O Cuca sente falta do centroavante que arranca em direção à área, que possa puxar o adversário para dentro da área, que ele não consegue fazer isso com o Borja, porque o Borja é um jogador de área. Ele quer um centroavante que arranque para dentro da área com os dois homens chegando de lado do campo. A principal característica do Daverson, esse jogador de 26 anos, que vai custar ao Palmeiras 5 milhões de euros. Né? Agora só quero reposicionar... Aqui no Brasil ele era de onde, pessoal? Ele jogou no Mangaratibense, aqui no Rio. Saiu direto para depois foi jogar em Portugal, foi jogar no Benfica B, no Belenenses, no Benfica B, depois para o Belenenses, e aí seguiu a trajetória europeia. Jogou na Alemanha também, uma passagem pelo futebol da Alemanha. Ele custou mais caro que o Borja. 5 milhões de euros ele custou. 5 milhões de euros. Isso menos de 20. O Borja custou 24 Palmeiras, milhões. Ele custou menos que o Borja. Menos que o Borja. O Palmeiras pagou quase 6 milhões no Borja. Quase 7 milhões no Borja. Cara, eu não vou opinar. Só uma coisinha, uma coisinha. Só para restabelecer o fato histórico, né? Porque a gente acaba passando como tonto nessa coisa toda. O Palmeiras, não é que o Palmeiras fez balão de ensaio com o Diego Souza. O Palmeiras ontem ofereceu 3 milhões de euros para ter o Diego Souza. Mas o Alexandre Matos disse que não ofereceu. Escuta o que eu estou falando para você aqui. O Palmeiras ofereceu 3 milhões de euros para o Sport Recife para contratar o Diego Souza. Quando ele chegou nos 3 milhões, o presidente do Sport olhou e falou: não, eu quero mais. Eu estou falando alguma coisa que o senhor desconhece. Não. Bateu o presidente do Sport e falou: eu quero mais. E não fez o negócio. E se tivesse oferecido 4... O presidente do esporte na hora H falou: não quero mais. Porque ele não queria vender o Diego Souza. Então, só para restabelecer, porque senão parece que o Palmeiras fez uma jogada de muito esperto, não queria o Diego Souza. Não, o Palmeiras queria o Diego Souza. O primeiro nome da relação do Palmeiras, pedido pelo Cuca, Pascoal, era o Diego Souza. Mas eles não contrataram esse Daverson em 15 minutos. Não, isso aí contrata em 1 dia ou 2. Faz o contrato de 1 dia ou 2. Isso não tem esse negócio de histórico, não vem com essa coisa não, vem com essa, como diz o Flavinho, vem com essa conversa de acompanhar, porque, pô, isso aqui... Eu só falo, estão monitorando, serve para pescar. Vamos contratar. Aí hoje, o Palmeiras... Investiu R$500 para comprar o jogador. Foi a Crefisa, a quantia é de 5 milhões de euros. Filho, vou explicar para você. Para variar. Perfeitamente. Foi a Crefisa que fez o negócio. Crefisa hoje é o maior clube do Brasil. É o maior contratador, não. É a Crefisa. É só a Crefisa que compra jogador. A Crefisa, Flavinho, que paga ela funcionário. O jogador com a anuência do clube. Claro, não é do nada que ela fala: vou comprar um jogador que está no mercado e vou por aí. Esses 5 milhões de euros não saem do patrocínio. É a mais. Esse é um pouco a mais. É um pouco a mais. Não, só para completar. Prometo para vocês que eu completo. Eu acho esse jogador um jogador que vai cair na característica que quer o Cuca. Vai ser titular. Se ele vai ser um espetáculo de jogador, o tempo vai dizer. Mas ele tem todas. Mas é encrenqueiro, hein? Não, arrumou encrenca lá na Espanha. Jogador bom é assim. É encrenqueiro. Gil, você conhece o Daverson, Mangaratiba? Cara, eu vou a Mangaratiba no mínimo há 15 anos, né?
Todo ano, final de ano, eu tô lá, porque eu tenho uma casa lá, né? Na praia Por isso lá. que eu te perguntei, você conhecia ou ouviu falar do Davidson? Não ouvi falar, realmente uma falha minha. Eu não conheço o atleta, não conheço a pessoa, mesmo frequentando, né? Tenho residência lá em Mangaratiba, nunca ouvi falar, né? Agora, vi assim, alguns jogos, mas muito pouco para opinar se vai dar certo, não vai dar certo. Mas assim, eu acredito que o Palmeiras... Aí eu acredito que ele foi mapeado, pô, foi acompanhado. Não, pelo menos se informou. Não é possível, ninguém vai pagar, como o Mano falou, 5 milhões é uma grana, hein? É uma grana, 5 milhões de... É jovem, né? Acho que é um... Contrato de 5 anos ele fez com o Palmeiras. Assim, são competentes as pessoas que estão no Palmeiras, claro que estão acompanhando esse atleta, né? E o Cuca deve, com certeza, estar pedindo um atleta nessas características. Acontece o seguinte também, né, Flavinho? Hoje, tem muito jogador que sai do Brasil muito cedo, né? Sim. Muito cedo. Por exemplo, São Paulo trouxe aquele Aderlan também, que juro, eu não faço a menor ideia de quem é. Eu nunca vi. Esse Daverson, não é que eu nunca vi, eu nunca ouvi falar. Não, existe um mercado. Eu vi, porque é do jogo do Barcelona, lá do Alavés de Barcelona, que ele fez o gol. O Alavés de Barcelona na final da Copa. Tudo bem, mas é um jogo, não é um negócio que você, pô, ó... E ele foi aplaudido pela torcida do Alavés. Nunca, lógico que ele fez o gol, nunca a gente aqui nesse programa falou assim, olha, por que o Palmeiras vai atrás do Daverson? Menino tá estourando lá na Europa. Nunca ninguém falou. É porque ninguém acompanha. Não, porque ninguém acompanha. Se tivesse acompanhado, alguém falaria, olha, lá na Espanha tem um menino aí, mas assim, que é o Daverson. Ele não estourou. Se ele tivesse estourado na Europa, a gente já teria ouvido falar dele, mais porque ele estaria jogando num clube maior do que o Las Palmas. Eu acho que isso é a lógica, é o caminho lógico de qualquer jogador. No Alavés. Você que falou, quem que tinha falado Las Palmas? Ele passou pelo Las Palmas. Las Palmas contratou o Caleri. Contratou o Caleri. Então, um jogador que está há muito tempo na Europa, e há outros jogadores que foram nessa situação. O Daniel Alves, por exemplo, foi para a Europa novinho, praticamente não jogou. De novo jogador do Exato, eu citei o Daniel Alves justamente até para já encaixar essa informação aí. Ele foi para o Paris Saint-Germain. Já faço uma analogia e já dá a informação, porque a gente não ia falar. A gente não ia falar do Paris Saint-Germain. Então você aproveitou e já deu a informação. Porque sabe o que vai passar daqui a pouco, meia hora da torcida do Corinthians na porta do CT, chacoalhando o hino de novo, e merece o registro. A banda da rainha tocando o hino. Não tem importância nenhuma, nós não vamos falar nada. Então o Daverson é assim, então você precisa contrabandear a informação. O Daverson é um desses jogadores que vão muito cedo para a Europa e alguns explodem, como o Daniel Alves, outros fazem carreira na Europa, mas não necessariamente viram grandes estrelas. Tanto é que com 26 anos o rapaz está abrindo mão de jogar na Europa para vir jogar no Brasil. Assim como o Petros. Assim como o Petros. Então, também não fez um mau campeonato. Mas o Petros não foi um menino que saiu daqui do Brasil. Mas abriu mão agora para vir jogar no São Paulo. E o que isso significa? Significa duas coisas. Primeiro, em primeiro lugar, o jogador não tem tanto mercado assim na Europa. O que não é uma crítica e não é aqui, não estou dizendo que o moleque é ruim por causa disso. E segundo, porque alguns clubes no Brasil ainda são atraentes em termos financeiros. O Palmeiras certamente é um deles. Ô, Sormani, para você então, o Palmeiras acertou melhor o Davidson que o Diego Souza? Eu acho. 26 anos, contrato de 5 anos, está bem protegido, deve ter uma multa alta. A gente tem alguns exemplos de jogadores que estavam na Europa, bateram, voltaram e voltaram de novo para a Europa e fizeram sucesso. A gente tem o Miranda, o Gil também jogou fora, né? E voltou e depois foi para a China, mas poderia estar jogando na Europa. O Ricardinho jogou fora. O Ricardinho. O Gil ele passou até pelo Valenciano, que nem é um grande time. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: é jogador que está na Europa, volta para o Brasil e volta para a Europa. Entendeu? Nós temos casos desse tipo. Então eu acho que o Palmeiras faz um grande negócio. Um grande negócio. Acho, não tem informação, é um achismo, que o Palmeiras estava monitorando o jogador há algum tempo e negociando paralelamente os dois. O Davidson e o Diego Souza. Acho que o Palmeiras queria o Diego Souza. Claro. Não deu certo, fecharam com o Davidson. Eu acho, hoje analisando os fatos, eu acho que há uma semana atrás algo mudou. Porque quando eu falei aqui semana passada, na sexta-feira, o Palmeiras fez uma proposta pelo Diego Souza. Ele jogou no Levante, não foi no Las Palmas. Levante. O Palmeiras fez uma proposta pelo Diego Souza e parou. Lembra que eu falei aqui? Eu falei, o Palmeiras não tá cacifando mais não, o Palmeiras parou.
E ontem ainda comentei aqui no programa que eu falei que eu perguntei pra uma pessoa, ontem ou segunda, não me lembro, que eu perguntei pra uma pessoa, falei, mas qual que é o deadline, né? Qual que é a data final pro Palmeiras encerrar o Diego Souza? Ele falou, a inscrição do Brasileiro é uma, a inscrição da Libertadores é outra, e a falta de posicionamento do Diego Souza. Não, e a falta de paciência do Palmeiras de encher o saco essa história toda e ir atrás de outro jogador. Só que eu não imaginava que já ia anunciar ontem à noite o jogador. Então eu acredito que o Palmeiras estava já conversando. Já era uma cartinha na Não mão. é, o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras não era foi o plano atrás. B. O Palmeiras, mas pra mim seria o plano A. o Palmeiras não foi atrás do Daverson ontem. O Daverson é um jogador mais alto que o Ninguém Diego Souza. paga 5 milhões de euros de manhã para um jogador que à noite vai. claro que não. Eu já vi no futebol algumas coisas que eu mas não prefiro. 5 Eu vou milhões de ver. euros, Ainda Pascoal. não vi cachorro voar. eu não Eu acredito. não vou ver cachorro voar. Pascoal, hoje em dia não se faz. Sim, alguém paga 5 milhões de euros. Ó, de manhã a liga apareceu um jogador, à noite vai lá e paga? Nem pensar. E devem ter barganhado ainda, inclusive, esse valor. Devia ser mais, porque ninguém Não, vai esse é o pagar valor cheio do... Quantos anos tem esse cara aí, Pascoal? 26. Um jogador alto, ele tem 1,87 m, ele é mais alto do que o Diego Souza. Ele tem Do que o Flavinho? Muito mais que o Flavinho, mas ele tem, são características diferentes. O Diego dar dois Souza Flavinhos. é um jogador mais habilidoso, gosta mais do confronto com... Onde você vai, meu senhor? Acerta as coisas ali no meio campo, o Diego Souza. O time do Palmeiras precisava de um jogador com essa característica, que é o pedido do Cuca, para jogar dentro do plano de jogo que ele gosta. O Diego Souza era esse jogador, para recuar, deixar os homens liberados, entrar em diagonal, e aí o Daverson vai fazer isso. O Daverson, comparar o Daverson com o Gabriel Jesus não é correto. Não é correto. Porque o Daverson é mais alto, o Gabriel Jesus é mais Porque ele vem pra ser titular, Pascoal, assim, já chega jogando? Com a característica dele, Eu acho. que é a característica que o treinador pediu, eu acho que ele chega para ser titular. Zinho, Chega para jogar. Coitado do Borges. Mas não é um jogador esse que eu ia mas não comentar. é um jogador de... E o Borja, né? Então, realmente tá Porque vocês perdendo eles espaço. estão aqui elogiando aqui toda essa... Procede a informação que o monitor- Borja tem um problema de saúde e precisa fazer uma cirurgia, Não sei. que não é nada grave, mas precisaria fazer uma cirurgia. Isso é verdade ou é mentira? Eu não tenho essa informação. Não, Qual seria o problema? Uma unha encravada? Um dente do siso. não falei que eu ia encavar, mas se às vezes a pessoa tem um problema, tem que fazer uma cirurgia. O que eu ia dizer só, Beijo, é o seguinte, elogia-se o Palmeiras, é claro, vocês estão aqui todos supondo que o Palmeiras monitorou esse jogador, e é bem possível que tenha feito mesmo, ou se não monitorou, Zinho, pelo menos levantou informações suficientes para que o jogador pudesse ser contratado com alguma base, é óbvio. Isso não parece ser jogada de empresário, né? Agora, o mesmo elogio que se faz a essa contratação, então, embora a gente nem tenha visto o rapaz jogar, deve ser feita alguma ressalva à contratação do Borja, porque gastou-se uma fortuna por um jogador que não joga, por um jogador que já está sendo substituído, entendeu? Mas eu não acho que dá pra não deu desistir do certo cara esse assim, carro aqui, Flavinho. essa Mas é Ferrari errado. aqui eu não gostei da cor, eu vou O comprar um Barrios Lamborghini. também no Palmeiras ele não teve as chances que ele esperava Não, mas é ter, e exatamente no Grêmio isso ele que tá você tá jogando falando. bola. Mas isso que é você falta. falou, Eu acho que isso é contra. Essa contratação do Borja, pra mim, essa foi feita na empolgação, entendeu? Mas vamos pegar todo quando mundo. você fala velho. que Mas o Borja demorou um tempão. Foi, voltou. Uns 3 meses. Mas nunca alguém pensou na característica, não sei, aquilo aí tá aí. Porque o cara era um contratado pela treinador. Libertadores que ele é Era um perfeito. treinador. Mas chegou quando você demitido. fala- Era o Eduardo Batista E chegou que tinha demitido. uma característica. Mas isso quando você e aí fala- você contrata Não, mas um eu tô treinador falando com o outra seguinte, característica, eu contrataria, muda o plano. inclusive. Eu Agora, contrataria. quando Eu só acho estranho um jogador desse valor e dessa importância e tal, não sei o que, os caras já encostaram agora. Mas quando você fala, isso não é jogada de empresário. Jogada de empresário não é, mas é óbvio que tem um empresário no meio que deve ter ligado e falou assim, olha, fulano, tem esse cara aqui, isso é óbvio. Mas não gente. tem o Palmeiras monitorando? Isso não é uma crítica. O Juan Fischer um dia ligou pro Marcelo Portugal Gouveia e falou, tem um menino lá no Uruguai, um zagueiro, ninguém sabia quem era o Lugano, falou, posso trazer? Mas o clube ele pode estar monitorando também. O caso do Diego mesmo, com certeza, né, o empresário dele é o Uran, que é um baita do Mas o Diego todo empresário. mundo conhece, né? Diego? Todo Com mundo- certeza ele... Possibilidade pro atleta dele, sair do esporte, vir pro Palmeiras, gira uma parte financeira interessante. E o Uran também é o mesmo empresário do treinador. Não, mas assim, independente disso, o Uran, ele é um dos maiores empresários hoje aí do futebol, tem essa entrada nos clubes para fazer o negócio, para acontecer o negócio. Isso é o normal do mercado. Agora, pra você que jogou bola,
como é que fica agora? Queria que você analisasse duas situações. Uma, a do Borja no Palmeiras. Porque ele chegou, todo mundo, aquela euforia. O Borja até agora ainda não é aquele Borja que a gente viu no Atlético Nacional, que pelo que eu vi, achei um baita no atacante. Todos nós. Eu achei quando o Palmeiras contratou, foi uma pessoa que não... E eu ainda acho cedo para falar que não deu certo, é muito cedo. Sem dúvida. Mas como é que fica a cabeça do Borja vendo o Palmeiras ter contratado o atacante? E queria que você falasse também como é que fica a situação do Diego Souza. Porque o Diego Souza até sexta-feira, ele estava bem com a torcida do Sport. Mas no sábado não treinou, domingo não treinou, veio aqui pro Rio. Ontem não treinou. Segunda pediu para não jogar contra o Curitiba, o Sport ganhou, está em 6º lugar. Né? Viajou ontem à noite. Ontem não treinou. Viajou ontem à noite. E vai chegar hoje. Já chegou. Então, já chegou. Como é que fica a situação para você do Borja e do Diego Sim, Souza? do Borja eu acho o seguinte, eu também concordo, eu acho cedo sim para falar que não deu certo a contratação. Eu contrataria, pelo que eu vi ele jogando na Libertadores, os campeonatos que eu vi ele atuando, baita de um jogador. Eu contrataria também. E eu acho que ele ainda tem possibilidade de se adaptar e render aquele futebol que todos nós vimos, né? Eu acho que é possível sim pela qualidade que o jogador tem. Agora, chegando muitos jogadores na posição, tem duas situações. Uma é ele, personalidade, não, eu que vou jogar. Jogador se melindra, assim, ó. Tem jogador que, de repente... Tem jogador que se abala, né? Se abala, se abate com a situação, ele é de um outro país e aí não está entrosado, e isso prejudica ainda mais. Mas tem jogador que não, que chegando mais esses outros atletas, ele cresce até. Vê o Everton no Flamengo. Começou a chegar um monte de gente. Bom exemplo. Pera um pouquinho, gente. Vou jogar eu. Vai sair o Everton. Vai sair o Everton. Vai sair o Everton. Todo mundo falava que ia sair o Everton. Todo mundo, nas escalações. Chegou o Berril, vai sair o Everton. Chegou o Everton Ribeiro. E o Diego Souza, como é que vai ficar agora? O Diego, eu acho que assim, a torcida do esporte tem até que abraçar mais ainda o cara, pô. Ele ficou, eu acho que ele ficou no esporte mais por causa da posição dele. Porque o presidente do esporte falava isso, o Palmeiras falava isso. Depende da palavra do Diego. Se ele falar que quer ir para o Palmeiras, a gente abre a negociação. Não era isso que estavam comentando? Eu acho que a torcida do esporte tem que ainda ele ser mais ídolo ainda, porque eu acho que ele ficou no esporte pela decisão dele, a palavra dele. No fim das contas, ele não pediu para sair. Ele pode até não ter, evitado quebrar a negociação, mas ele em nenhum momento ele chegou, porque se o cara quer, ele vai mesmo. Não, mas Flavinho, eu discordo desse sentido aí, porque o Diego Souza ele poderia ter colocado um ponto final nessa história desde o princípio. A gente não Ou então sabe. ter sido claro. Flavinho, essa história só tomou a proporção que tomou pela não colocação do Diego Souza. Ele não Mas se ele se posicionou. posicionou. Mas, ele se posicionou. O que ele tem a ver com isso? Um clube quer ele. Ele tá aqui, é dono. Se vocês se acertarem aí e for uma coisa boa pra mim, aí entra o empresário. Mas, Ozinho, pelo que você viu, ele queria vir pro Palmeiras. A impressão que eu tenho foi essa. Se ele quisesse, acho que ele não teria vindo. A minha leitura desse fato é a seguinte. Recebi uma proposta que realmente mexeu comigo. Vou jogar num dos melhores elencos do futebol brasileiro. Tem um técnico que, eu gosto, que é o Cuca. Recebi, presidente do esporte, recebi essa proposta. E aí? Aí o presidente, a gente precisa ver se não vai ser um negócio que vá lesar o nosso orçamento, porque você é um jogador importante aqui, precisa ser algo financeiramente muito bom pro esporte, etc e tal. Ok, presidente, pela gratidão que eu tenho com o esporte, eu não vou fazer nenhum tipo de briga aqui, não vou forçar uma barra para poder deixar o clube. Só que vocês poderiam se acertar. E ele ficou à parte da situação. Ele ficou meio que alheio à transação. Exatamente, mas é uma posição. Mas ele poderia, Sormani, ter sido contundente e falar, presidente, o negócio é o seguinte, é bom pra mim, eu espero que seja bom pro esporte, mas vamos alinhar a minha saída. Ele não, em nenhum momento, pelo menos na leitura que eu faço, ele foi tão contundente assim, perante a direção do esporte. Aí o Luzinho falou, entendeu? Ele poderia também... Exato. Ele poderia também chegar pro presidente e falar assim, eu quero ir e eu vou. Porque aí o Não, mas aí o presidente fala pra ele, então tem uma multa no teu contrato que é de 40 milhões. Então, pra evitar isso, ele chegou e falou assim, vocês se entendam. Se vocês negociarem, eu vou. Se vocês negociarem, eu fico aqui, pra mim tudo bem. Então, mas a partir do momento, Sormani, que não existiu a possibilidade de negociação, ele pediu pra não jogar aquela partida que era o lema do esporte. Que seria a sétima partida. Por mais que o esporte tenha vencido, e venceu bem, venceu ali com
com ênfase, né, Pascoal? Foi 3-0. 3-0. 3-0. 3-0 no Curitiba. Tá certo? Venceu bem. Mas e se não tivesse vencido? E se o Diego Souza tivesse feito falta naquele jogo? O Sport perdeu tecnicamente. Perdeu. O jogador não pode ficar com essa. Mas é meu 7º jogo. Só o fato dele pedir pra não jogar, por mais que ele tenha alegado problemas pessoais, gente, na boa, pediu pra não jogar. Não, por quê? eu só não Porque tô faz o entendendo o 7º seguinte, jogo. você tá se posicionando contra o que o Diego Souza... Eu acho que a atitude dele não contra foi legal. a não manifestação Pascoal. dele. Sim, porque eu acho que numa transação como essa, o jogador, ele quando Mas, deixa mano, a situação começar a se enrolar Virar demais, bola de neve. vira uma bola Mano. de neve, Pascoal, e é efeito cascata. E o único que sai perdendo com isso é o Diego Souza. Porque o Palmeiras não perdeu nada porque o Palmeiras fez a proposta, tá? Não veio? Beleza. Já contratou Contratei o outro. Daverson. O Sport também não perde nada porque o jogador permanece lá. O único que sai com a imagem arranhada é o próprio Mas eu atleta. não acho que ele sai com a imagem arranhada, Eu acho que sai. Porque amanhãzinho, se ele passa a jogar mal, a torcida do Sport vai falar, mas tá isso- vendo? isso- Queria isso o Palmeiras. Depende da negociação. Jogou Não, mas se ele mal, tivesse meu sido camarada. contundente de falar quero ir, eu quero ficar, ele poderia ter Mas ficado no o Sport. mano, tirar. de jogador que disse que ia repente ficar, ele ia não vaiar. quis tornar isso público. Ele ir para uma coletiva. É. Mas internamente, As Diego posições Souza eram é um claras. cara experiente. Tem, como eu acabei de falar, um dos melhores empresários aí do futebol. Que tem entrado em todos E os que tá clubes. com ele há mais de 10 anos. Pô, meu camarada, claro que eles sentaram, conversaram. Provavelmente, o último contrato fera do Diego. Ele tá com quantos anos? 32 para 33. Meu amigo, nessa situação toda, com certeza aumenta o prazo do contrato, melhora um pouquinho mais financeiramente e ele fica no lugar que ele está feliz. Só que o Ele presidente do declarou- esportezinho disse Ele que falou que não vai aumentar o presidente contrato do e não vai esporte que aumentar o agora salário. não tem mais aquele negócio de voltar e acertar a renovação de contrato. Vai seguir com esse mesmo contrato Não tem problema. até o final do É, período que já Agora está uma aí. pergunta. Ozinho, jogador, quando quer ir embora, ele vai. Sim. Jogador, quando quer ir embora e fica Assim, não na é que ele- situação difícil. Não é que ele. Obrigadozinho. Se Respondeu ele aí, quer, obrigadozinho. se ele quer ir embora, ele vai. Ele fala, quero ir, tem vamos. multas. Tem multa. O jogador faz corpo bom. molezinho? O Palmeiras. Mas vamos Eu acertar. quero ir pro Palmeiras, mas tem um contrato. Jogador faz corpo mole? Se ele não for vendido, ele fica bicudo, ele vai pro departamento médico. Bicudo ele Bicudo ele fica. Bicudo ele fica. Agora, corpo mole não faz. Né? Não faz porque o cara é profissional ali, Ele tá tem que trabalhando correr. contra ele mesmo. Aí vai prejudicar. O que eu quero dizer é o seguinte, o jogador... Eu passei por isso com um atleta que ele não queria mais permanecer no clube, tinha uma outra proposta. Você é dirigente? Eu como gerente de futebol. Inclusive, um jogador que era do Uran também, o Cícero, eu posso até falar aqui. No Santos? É um baita de um jogador, um baita de um profissional. Sentamos, eu tenho essa proposta, é uma oportunidade pra minha vida, pra minha família. Eu entendi a do cara. Alinharam a saída dele. Tem uma multa. O Fluminense paga essa multa. Pagou a multa, foi embora. Entendeu? Agora, eu acho que a situação do Diego, ele não tinha essa convicção que ele queria ir pro Palmeiras. Se tivesse ido. Eu acho que ele tinha Não essa convicção. tinha, Eu não acho que tinha. Não tinha, mano. Não Será? tinha, porque ele tinha uma Não barreira. tinha. Ele tinha uma barreira. Se ele mano. tivesse, a barreira ele dele era sentaria a e falaria pro Mas é que ele não presidente. queria se indispor com o esporte. Não, Bento. mas É um clube que abriu as Mano, portas mano, pra mas ele uma e é uma barreira. cidade que ele Não, adora. mano, mas se você não fala, você não demonstra. Isso que o Zinho falou é verdade. Eu falei desde o primeiro dia. O Diego Souza em nenhum momento, falou, quero ir, me vende. É porque ele não queria se indispor, mas que a Então- proposta do Palmeiras balançou o Diego Souza, tá na cara que balançou. Mas, A proposta do Mano, Cícero não, mas balançou. pois é, A é isso que eu proposta falei. do Cícero balançou lá, ele Pois é, e o Zinho me respondeu. Mano, o Zinho você- me respondeu. Quando o jogador quer ir embora, ele senta, alinha com a diretoria do clube atual e vai embora. Ele poderia não pagar os 40 milhões, mas eu tenho certeza que se o Diego Souza tivesse mostrado um pouco mais de convicção na saída dele, a diretoria do Palmeiras teria feito uma Mas proposta ele não que o tinha. tirasse de lá. Ele não mas tinha. só com relação ao David... É isso que eu quero Só falar. antes do Davidson, só uma coisa, todo mundo está usando esse argumento que o Diego Souza ele jogou a bola para os dirigentes para não ficar mal com a torcida do esporte. Se ele vai para o Palmeiras, qual a diferença entre ficar mal com a torcida do esporte e não ficar? Isso aí se dilui Vai com o encerrar a tempo. carreira. Ele ia jogar no Palmeiras, não ia Acabar mais de morar jogar no no esporte. Recife, ia enfrentar o esporte uma ou outra mas vez, eu acho que alguém ia faz diferença, vaiá-lo, sim, Flavinho, mas como isso não? se dilui com o tempo, Não, entendeu? eu não acho, cara, Não, porque se ele dilui. sai arranhado de um clube que realmente abriu as portas novamente pro Mas Diego sim, mas Souza. ele, tem um carinho mas ele enorme teria o pelo direito de querer ir. Lógico, Eu acho que o que ele lógico. fez, deixando a... Você não pode virar de costas Mano, pro mundo e Flavinho, fechar uma janela mano, aqui e o que ele falar, fez- não tô olhando mais pra trás. O que ele fez, não é. O que ele fez é de ingratidão, entregar a negociação para os clubes foi justamente a gratidão ao esporte. Palmeiras, Então melhor tá aí, tomar ó. cuidado. O Daverson, 26 anos, canhoto. Última temporada, 37 jogos, 7 gols, 14 amarelos.
e ele marcou contra o Real Madrid e o Barcelona. Agora, é um jogador caro. Quer ver, olha, fazendo uma comparação aqui, quanto o Flamengo pagou pelo Everton Ribeiro? 3 milhões, não foi? 3 milhões de euros. Everton Ribeiro não é ponto de interrogação. Everton Ribeiro é jogador que chega, jogador que decide. Eu não me lembro agora de cabeça, mas eu acho que custou menos que o Daverson, por exemplo, ou não? E o Everton Ribeiro joga, pra mim joga muito. Mas são funções diferentes. Não, tudo bem. Um é armador e o outro é atacante. Não, o que ele diz é o seguinte, o Everton chegou, pegou a camisa, ó, eu vou jogar. Custou menos Se que o você Daverson. puxar na carreira dele, você vai ver que a carreira dele não é de muitos gols. Ele é um atacante... E é de muitos cartões amarelos. Foram 8 gols no Belenense. Jogador que toma muito cartão, hein? Encrenqueiro. Foram 8 gols no Belenense, foram 9 gols no Levante e aquilo que o Mano falou agora há pouco, 7 gols no Alavés. 7 gols no Alavés. Se somar tudo isso aqui, dá 24 gols em 3 anos. Então, 8 gols por ano. Para um cara que tá vindo para fazer a função de centroavante, homem-gol do Palmeiras. Mas eu não acho, sei se a eu não contratação foi acho, tão boa. eu não acho ele mau jogador. Não, eu Mas também só um acho detalhe, não, mano, ele não é centroavante. Não, mas ele tá vindo para a função de Mas centroavante. não é. Ele Ué, não mas é ele jogador tá de vindo pra esse meio. setor. Não, ele não é igual o Borja. Ele não é igual o Luiz centroavante Fabiano. na área. Ele não é igual o Fred. Ele não é igual Ele o tem um Ricardo estilo Oliveira. parecido com o Richarlison no Fluminense. Ele é o jogador campo. que ele não joga só de lado, não. Ele senhor. pode Ele é fazer um por jogador dentro, liberado, jogador de velocidade. mas ele joga principalmente pelo meio. Pascoal tem razão. Ele é um jogador por dentro, jogador de velocidade. Isso. Ele não é o jogador, como diz o Flavinho, que ele adora essa palavra, não sei porquê, fazer a beirada do campo. Não, ele não nunca é beirada, fazer entra em beirada, facão. não é nada. Ah, Ele é um jogador de velocidade por dentro. Astuta e perspicaz produção, que não erra, É. falou, ele é um jogador estilo do Richarlison no Fluminense, não é jogador de meio. E só a Jogador informação de com relação campo. ao custo do Everton Ribeiro, jogou foi de contra o 6 Barcelona. milhões de euros. Ele jogou 6 milhões de contra, euros. ele jogou contra o 26? 6 milhões de Ele euros. jogou milhão de euros contra, a mais. por exemplo, Olha. contra o Barcelona na final da Copa do Rei, ele jogou centralizado. É só você ver os lances do jogo. Ele jogou centralizado. Mas você tá falando de um jogo, Pascoal. Não, eu tô falando da carreira dele na Espanha. Você tá falando de um jogo, Não, Pascoal. não. Eu tô falando da carreira dele na Espanha. Se eu perguntar aqui, ninguém viu 5 Eu jogos fiz desse jogo cara. dele do Alavés. 5. Não, fiz 2 dele do Alavés, jogando da Espanha. E a final da Copa E do as Rei, duas ele jogou nessa por função. dentro, jogador de velocidade por dentro. De los complicados de la liga, por su nivel no solo técnico, sino físico, gran juego aéreo, luchador nato, continuas situaciones que genera para su equipo de segundo balón, gran llegada al remate, muy rápido en la transición, jugador completo, que siempre va a ser complicado vigilar y que para el juego del Alavés es un jugador clave. Tudo que ele falou aí só vem corroborar com o que o Ele Pascoal falou, falou. ele pode jogar em qualquer Não, posição senhor. do ataque. Ele falou, tá escrito. Gente, Que ele joga como um. ele joga Mas ele falou jogador rápido que pode jogar em Sim, qualquer mas ele função pode do jogar, ataque. mas ele joga centralizado. Jogador alto gente. que gosta da bola aérea. Pelo amor de Deus.